Pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ministro do Evangelho, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, secretário da Comissão de Ética da CGADB, membro da Casa de Letras Emílio Conde e da Academia Evangélica de Letras do Brasil, escritor, advogado, Major Capelão R1 do Exército Brasileiro e mestre em Teologia e em Educação, é o comentarista deste trimestre. Lição 1. As doenças do nosso século. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele disse: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por um aumento da iniquidade jamais visto. As pessoas estão propensas cada vez mais a certas enfermidades do espírito. Jesus disse que a maldade chegará a tal ponto que muitos desanimarão da sua fé. Todavia, complementou dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. As doenças espirituais podem ser divididas em 3 áreas distintas, ou seja, doenças intrapessoais, doenças sociais e doenças religiosas. As doenças na área intrapessoal, aquelas doenças que são internas, elas constituem-se principalmente com relação ao orgulho e à vaidade. Há muita gente que age com um único propósito de impressionar os outros. São aquelas pessoas que estão envolvidas, preocupadas com o culto à sua própria personalidade. Aqueles que se julgam superiores aos outros. Entretanto, aquelas pessoas que só pensam em obter riqueza, cultura, fama, projeção social, tem a tendência, mais cedo ou mais tarde, de cair na armadilha da soberba e da arrogância. Todavia, é necessário nos mantermos humildes em todas as áreas da nossa vida. O egoísmo e a avareza são 2 tipos de enfermidades comuns nas pessoas conhecidas como amantes de si mesmas. O egoísta é ambicioso e narcisista. Ele adora a si mesmo, enquanto que o avarento, amante do dinheiro, é obcecado pelo lucro. A palavra de Deus nos recomenda sabiamente: guardai-vos da avareza. Também com relação às doenças na área intrapessoal, nós temos o problema da incontinência. Esta doença consiste nas pessoas que não têm domínio de si mesmas, que não conseguem refrear os seus impulsos naturais, que são afetados, dominados pelo pecado. Mas a palavra de Deus nos admoesta a fazermos tudo moderadamente. Uma das características do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio. E nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvê-lo para, antes mesmo de operar-se uma cura nesta doença intrapessoal, estarmos
vacinados, estarmos guardados e protegidos desse mal. Com relação às doenças na área social, dizem respeito aos nossos relacionamentos. Se falamos em relacionamento intrapessoal, nós podemos falar sobre o relacionamento interpessoal. E podemos destacar nessa área de enfermidades a desobediência aos pais, a ingratidão, a falta de amor, a crueldade, a dureza de coração, a calúnia, a traição, a hipocrisia, a aversão ao bem e, sobretudo, ao abuso de poder. Eu diria a você, prezado professor, que ao destacar cada uma destas áreas que envolvem as doenças na área social, você desse ênfase ao abuso de poder, que não é somente comum com relação ao poder temporal, ao poder secular, mas principalmente no ministério, na igreja. Nunca se esqueça de que aquele que não serve para obedecer, não serve para comandar. Temos também as doenças na área religiosa. E nós sabemos que o pecado prejudicou sensivelmente o relacionamento do homem consigo mesmo, com o seu semelhante e, sobretudo, com Deus. Neste século perverso, os principais pecados contra Deus são a blasfêmia e a irreverência. Os blasfemos são os que difamam a honra alheia, aqueles que ultrajam a glória de Deus, aqueles que difamam o comportamento religioso do cristão. E nós devemos estar atentos para que, com relação ao termo irreverente, que significa ímpio ou sem respeito ao sagrado, nós estarmos vigilantes e, principalmente, redobrando o nosso cuidado e atenção, no sentido de não darmos motivos aos ímpios para blasfemarem contra o Senhor e o seu Evangelho. Quanto ao apego aos prazeres mundanos, há uma recomendação da palavra de Deus que devemos atentar sensivelmente a ela. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que haverá pessoas mais amigas dos deleites do que propriamente amigas de Deus. E este estilo de vida mundano, conhecido atualmente por hedonismo, prega que o principal alvo da vida humana é a obtenção do prazer, a fim de evitar a dor e o sofrimento. Porém, a palavra de Deus nos recomenda: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra de Deus nos diz, em Efésios 6, 10 a 18, que nós devemos nos fortalecer no Senhor, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, a fim de estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, a fim de que possamos resistir no dia mau. Que o Senhor se digne nos abençoar e estarmos firmes,
fortalecidos na sua palavra, para enfrentarmos com vitória as doenças deste século. Lição 2: Vencendo a ansiedade. Vejamos as causas da ansiedade. Antes de dizermos aos nossos alunos quais são as causas da ansiedade, nós devemos lembrá-los do conceito mais aceito acerca da ansiedade. A psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado pela inquietude, pelo medo e acompanhado por certo grau de perturbação do nosso sistema nervoso. São incontáveis as causas da ansiedade, mas nesta lição vamos abordar aquelas que são principais. Por exemplo, a fé vacilante. O que vem a ser a fé vacilante? É aquela fé em Deus que não está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E esta fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade. Uma fé fraca, uma fé vacilante em Deus tem sido, então, a principal causa da ansiedade. Outra causa que produz ansiedade são os cuidados excessivos com a nossa vida. Os cuidados com a ascensão social. Querendo ou não, em algumas situações, por força de circunstâncias, nós somos forçados a nos envolver num espírito de competição em todo o tempo. Outro cuidado também que deve ser observado são os cuidados com o acúmulo dos bens materiais. Muitos compram uma casa pequena hoje, desejam outra maior amanhã, depois uma mansão e mais tarde um castelo. O homem, o ser humano, é insaciável, nada lhe satisfaz. Contudo, somos admoestados pelo Senhor a vivermos uma vida piedosa e cheia de contentamento. Outra questão que abordamos na lição diz respeito ao estresse como consequências da ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade conduz ao estresse. E o estresse nada mais é do que o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano quando exposto a estímulos como provocação, irritação, medo, etc. Também veremos alguns causadores de estresse. E entre as causas mais comuns destacam-se o excesso de trabalho, as mudanças drásticas na vida de uma pessoa, como o divórcio, a perda de um emprego, a morte de um ente querido, as tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares, o hábito constante de estar se culpando e achando-se indigno perante o Senhor. E também nós sabemos daqueles sintomas do estresse, ou seja, nós precisamos tomar cuidado, porque quando constatarmos a estafa, fraqueza, dificuldade para raciocinar e memorizar, desânimo, enfermidades, até mesmo a perda da libido, a depressão, alteração do apetite, desânimo, inclusive para orar e ler a palavra de Deus. Nós temos que estar atentos e buscar o alívio que a palavra de Deus nos oferece. Outra divisão da nossa lição diz como evitar a ansiedade. E daí, querido professor, você deve enfatizar bem na sua lição, na sua aula, este tópico. Eu creio que é de suma importância
você dedicar mais tempo neste tópico de como o crente, o seu aluno, as pessoas que estiverem assistindo a sua aula, devem se comportar no sentido desta prevenção. Então, diante das finanças, é de bom alvitre que você ressalte a importância de que a Bíblia Sagrada afirma que Deus deve estar em primeiro lugar, incluindo as nossas finanças. Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí estão as nossas finanças. Também diante das nossas necessidades cotidianas. Não devemos e nem precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir, uma vez que essa inquietação é infrutífera, desnecessária, pois se há alguma coisa que Deus sente prazer é em suprir as nossas necessidades. Diante do nosso trabalho na obra do Senhor, nós também temos que tomar esse cuidado. Ou seja, na escala de prioridades, nós sabemos que Deus deve estar em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Em segundo lugar, nesta escala de prioridades, a nossa família e, consequentemente, a igreja do Senhor. E, por último, nós temos que salientar aos nossos alunos como vencer a ansiedade. Em primeiro lugar, nós temos que ser fiéis a Deus e não cobiçosos. Em segundo lugar, nós temos que confiar na provisão divina. Não devemos ficar preocupados se vamos ter o pão de cada dia amanhã, porque o nosso Deus já está providenciando. Nosso maior anseio deve ser a busca do reino de Deus, a busca a confiança que devemos ter no Senhor. Não devemos nos preocupar com as demais coisas. E você deve acentuar ao seu aluno que ele deve descansar no Senhor, colocar um fim em toda essa ansiedade que tem procurado tirar a sua paz, prejudicando a sua comunhão com Deus. Diga a eles que devem sair imediatamente desta situação desagradável, que eles devem se libertar daquilo que os prende e, principalmente, que permaneçam em Cristo, aceitem o amoroso convite de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lição 3. Vivendo sem medo. Vivendo sem medo. O apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, na primeira parte, ele diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Medo é o sentimento que mais caracteriza o presente século. O que é medo? Medo é a reação a uma ameaça específica que geralmente é definida com clareza. O termo fobia, por sua vez, designa um medo persistente e irracional de alguma situação, objeto ou atividade que não ofereça perigo real. As fobias estão crescendo cada vez mais por causa do estresse e da angústia. E as estatísticas dizem que 2 em cada 10 pessoas estão predispostas a desenvolver um tipo de fobia. Os americanos, por sua vez, criaram até um ABC da fobia,
que conta com cerca de 500 tipos de medos. Nossa lição quer abordar esta questão relacionada ao medo. O que fazer? Como lidar com essa situação? Nós podemos partir do princípio de que só Jesus pode nos livrar do medo e dos seus maléficos efeitos. Como disse, o mundo em que vivemos está mergulhado no medo, no temor. E os temores deste século se verificam na vida do indivíduo, nas comunidades e no mundo em geral. Os medos na vida do ser humano são verificados em algumas áreas específicas. Por exemplo, o medo do insucesso. A Bíblia Sagrada afirma que é feliz aquele que confia no Senhor. Quem teme ao Senhor, por sua vez, sempre escolhe o melhor caminho diante das crises, pois o próprio Deus se encarrega de lhe dar a melhor orientação. Mas também somos assolados pelo medo da morte. Enquanto incrédulos e materialistas desmaiam de horror diante da morte, o crente fiel em Jesus Cristo não se assombra, uma vez que para Deus a morte dos santos é preciosa. Com relação ao medo do futuro, nós temos que estar atentos para esta questão. As pessoas, de uma forma geral, elas andam alarmadas e temerosas em razão do futuro econômico, político, social do mundo, ou mesmo com relação às previsões quanto às incertezas da qualidade de vida do nosso planeta. O que devemos fazer com relação a isso, quanto a estas incertezas e medos da sociedade do nosso tempo, enquanto cristãos? Em primeiro lugar, nós não devemos temer o futuro. Inclusive, a palavra de Deus nos dá a oportunidade de planejarmos o nosso futuro. Nós também precisamos confiar em Deus. O medo precisa curvar-se ante a fé genuína do Senhor. E, acima de tudo, devemos ser fiéis ao Senhor Jesus. A resposta magistral do Senhor Jesus com relação ao medo está sintetizada nestas duas palavras: não temas. Uma das características que marcaram o êxito de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento acentuam o exemplo de coragem que aqueles servos de Deus demonstraram. E a Bíblia está repleta de exemplos. Josué e Calebe, Gideão, Davi, Daniel, Pedro, o apóstolo Paulo e tantos outros. E fica aqui a pergunta: como vencer o medo? Basicamente, nós precisamos ter consciência e boa vontade, determinação de fazermos a vontade de Deus, de buscarmos a presença de Deus, buscarmos a sua direção, a sua orientação e, principalmente, quando estivermos envolvidos numa situação que nos cause medo, nós devemos buscar o refúgio no Senhor. A vitória sobre o medo está no amor. Por amar a Deus,
grandes cristãos do passado não temeram pela sua própria vida. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim fazendo, Deus promete que nos guardará de todo mal e de todo temor. Lição 4. Depressão, a doença da alma. Fico feliz com as palavras de oração do salmista, no capítulo 42, versículo 5, quando ele diz: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Deus não criou o ser humano para viver desanimado, deprimido, mas o criou para desfrutar de uma vida saudável, uma vida feliz. E a proposta do Senhor Jesus foi essa: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida feliz, vida que dá prazer em viver. A despeito de algumas pessoas pensarem e até afirmarem que o crente não pode sofrer depressão, a palavra de Deus nos afirma que muitos servos do Senhor no passado passaram por crises dessa doença e que se mostra cada vez mais ativa, mais presente nos dias em que vivemos. Vejamos nesta lição algumas das principais causas que provocam a depressão. São elas a oposição, a frustração, o medo e a angústia. Com relação à oposição, a palavra de Deus nos relata, no primeiro livro dos Reis, que quando o profeta Elias chegou a Jezreel e soube que Jezabel intentava matá-lo, ele tomou atitudes que claramente revelavam o seu estado depressivo. Depressão é um estado emocional ao qual todos os seres humanos estão sujeitos. A palavra deprimido, literalmente falando, significa pressionado para baixo, sem liberdade normal. Nesta lição, a segunda causa que destacamos é a frustração. O sentimento de incapacidade, fracasso. Quando nós estamos diante de um trabalho aparentemente inútil, pode, sem sombra de dúvidas, nos levar à depressão. Quando a vida perde o sabor, as pessoas perdem o sentido de viver. Elias havia perdido o seu ânimo, o seu interesse de viver e fugiu para o deserto e também pediu a morte. Humanamente falando, nós não somos diferentes do profeta Elias, porque conforme Tiago capítulo 5, versículo 17, nós também compartilhamos da mesma natureza. Outra causa da depressão é o medo e principalmente a angústia. Angústia significa estreiteza, brevidade, grande aflição. É uma ansiedade acompanhada de opressão e tristeza. Há também as reações naturais
diante da depressão. E as pessoas, muitas vezes, preferem fugir de uma situação. A primeira reação que vem à nossa mente é a fuga. Moisés fugiu para Midian. Davi, em situação parecida, tomou a mesma atitude. Para algumas pessoas, o sono, o isolamento, o entretenimento, o próprio trabalho, bem como a bebida, as drogas, são uma forma de fuga. E eu gostaria de enfatizar que, se você estiver enfrentando um problema difícil, que parece que não há solução, é irreversível, e você tem aquela sensação de se esconder como numa cisterna, eu gostaria que você soubesse que o Senhor tem um escape para você. Seria bom você meditar nas palavras do Salmo 91. Outra sensação que sente as pessoas que estão deprimidas é a situação de se esconder. Elias realizou grandes feitos perante o Senhor. Ele extirpou a idolatria de Israel. Através da sua oração, veio chuva sobre a terra após um grande período de seca. E há aquelas pessoas que, quando deprimidas, pensam em desistir, ficam fechados dentro de si mesmos. E o abandono da comunhão com os irmãos também pode ser um sintoma de depressão. A solidão agrava a depressão. E a depressão afasta as pessoas dos irmãos e amigos. Existem alguns mecanismos que as pessoas que estão em depressão, com a ajuda de alguém, devem colocá-los em prática. Ou seja, você deve confiar firmemente no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A oração associada ao jejum é fundamental, principalmente por conta do quebrantamento espiritual. E a autocomiseração deve ser evitada o máximo possível. E o mais importante é entregar a vida e o futuro a Deus. Como fazer para sair da depressão? Elias nos dá um exemplo interessante e oportuno para uma pessoa que deseja sair da depressão. O encorajamento de Deus. Deus providenciou todos os meios necessários para que Elias saísse do seu estado depressivo. Em primeiro plano, vimos a restauração física. Deus providenciou através do anjo alimento e água para o profeta. Em seguida, o Senhor proporcionou a Elias um sono reparador. E após o descanso, recomendou a ele que fizesse uma revigorante caminhada. O bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental. Deus também providenciou a mudança de ambiente. Tirou Elias do deserto, conduzindo ao Monte Horebe, cerca de 300 quilômetros distante de Berseba. É imprescindível que uma pessoa deprimida reduza o tempo do seu trabalho, modifique a sua rotina, mude de ambiente e, sobretudo, desfrute de um período de férias, de descanso, juntamente com a sua família.
Deus também providenciou ao profeta um bem-estar espiritual. Talvez você esteja numa caverna, no sentido figurado da palavra. Talvez você esteja na mesma situação depressiva do profeta Elias. Mas não se esqueça que o profeta saiu daquele lugar com uma nova visão acerca do seu Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, incluindo a depressão. Mas o Deus de Elias é também o nosso Deus. E da mesma forma que ele deu vitória ao profeta, ele quer conceder a vitória para você e para todos nós. Lição 5. Os males do consumismo. A riqueza, a fama, os prazeres e o consumo desenfreado, eles comprovadamente são ineficazes para satisfazer as necessidades da alma. A palavra de Deus nos adverte taxativamente sobre o gasto abusivo e desnecessário em diversos textos de livros da Bíblia. Nesta lição, nós aprenderemos sobre como nos livrar desta que também é uma das graves enfermidades deste século. Vejamos então os males do consumismo. O apelo consumista nos meios de comunicação. A mídia tem difundido, através de todos os seus veículos, que as pessoas devem comprar aquilo que realmente não necessitam. Nós devemos estar atentos para esta máxima que se aplica às pessoas sensatas. Crédito imediato significa dívida imediata. O supérfluo em detrimento ao essencial. Muitas vezes vamos às compras e não compramos aquilo que realmente nós precisamos. E daí, aqueles cômodos nas nossas casas, cheios de tantas coisas que muitas vezes nem das embalagens saíram. A compulsão pelas compras, a vontade compulsiva de comprar pode estar associada até a um distúrbio psicológico conhecido como oneomania. É uma doença associada a fatores como ansiedade, frustração, depressão, etc. Também nós vemos nos nossos dias o comércio e o consumo no ambiente cristão. A palavra de Deus justifica claramente o comércio que era realizado no templo em Jerusalém, até por uma questão de comodidade dos judeus, principalmente no que dizia respeito ao trazer as ofertas para o sacrifício. O que o Senhor Jesus Cristo acentuou foi a questão do abuso praticado por pessoas insensatas, pessoas essas que estavam investidas de autoridade religiosa. E o que dizer sobre o mercantilismo na igreja? Nós não podemos ignorar esta infame realidade. Muita gente tem exercido atividades entre o povo de Deus, alegando que isso é um ministério, mas que na realidade ele não existe. Com muito respeito, mas as exceções são admiradas por todos nós. Há cantores evangélicos, pregadores, ensinadores, missionários, vendedores ambulantes, cuja vida pessoal
não condiz com os padrões de santidade que eles aparentemente demonstram ser portadores quando estão ocupando indevidamente os nossos púlpitos. O comércio ou serviço cristão. Há quem questione a compra e venda de produtos necessários ao desenvolvimento do serviço cristão na igreja. Mas é inegável que a igreja precisa de bíblias, de livros, de inários, de folhetos e tantos outros utensílios, como para a ceia do Senhor e objetos que são utilizados também para a unção. Enfim, uma série de produtos necessários, eu diria, à logística da igreja no que diz respeito ao exercício do ministério e à expansão do reino de Deus. Graças a Deus pela CPAD, que tem um compromisso cristão de servir as igrejas dentro de uma ética, dentro de um respeito e de uma moralidade fundamentados na palavra de Deus. E o que dizer sobre a provisão divina dessas nossas necessidades diárias? Em primeiro lugar, nós temos que pedir a Deus a provisão necessária. O Senhor Jesus, na sua oração dominical, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia. É importante e fundamental que peçamos a Ele que cuide de nós. E Deus promete suprir as nossas necessidades em todos os momentos. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, por exemplo, ele disse que graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades em glória. E como fugir do consumismo? Devemos evitar o desperdício e o supérfluo, como já fizemos menção. Temos que economizar, poupar. Fuja das dívidas, meu irmão. Fuja dos adiantamentos salariais. Agora está em moda você comprar um carro e levar 7, 8 anos para pagar. Cuidado com isso, não se endivide. Agora, se você tem alguma coisa que está, eu não diria sobrando, mas que você conseguiu poupar, invista no reino de Deus. Eu tenho certeza que é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. E você não deve esquecer, se você quer viver em paz, viver uma vida próspera, fugindo do consumismo, é muito importante lembrar de Malaquias 3:10, fiel nos seus dízimos, porque Deus tem um compromisso com o dizimista fiel. Pobreza, então, não é maldição, como querem os adeptos da teologia da prosperidade, que dizem: se você está vivendo em pobreza, se você está doente, é porque você está em pecado. Não se lembram eles que o Senhor Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, porque nós teremos a oportunidade de exercer a misericórdia ajudando os nossos semelhantes. Que Deus te abençoe e que você seja liberto do consumismo e viva uma vida feliz e abençoada por Deus. Lição 6. Os perigos da ambição. Romanos capítulo 12, versículo 16, nos mostra uma concepção do apóstolo Paulo com relação à ambição, uma das doenças deste século que estamos vivendo. Diz ele: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Ambição é uma palavra que se origina do latim, que significa
desejo de riquezas, de poder, de glória ou de honras. Também aspiração, desejo veemente, pretensão, cobiça. Resumindo, nós podemos dizer que a ambição é a procura irracional e desordenada pelas riquezas, poder, glórias e honras. É o mesmo que cobiça, ou desejo veemente pela aquisição de bens materiais. A Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e conduta, a palavra de Deus, é taxativamente contrária a esta sociedade materialista que exige cada vez mais que as pessoas sejam ambiciosas, individualistas e principalmente que almejem coisas elevadas. Esse é o assunto que iremos abordar nesta lição. Vejamos no primeiro plano a ambição no mundo secular. E são três os principais elementos que desencadeiam essa ambição humana. São eles: poder, dinheiro e sexo. As pessoas que estão investidas, principalmente do poder temporal, sempre querem impor a sua vontade sobre as outras e muitas delas tentam controlar e manipulá-las segundo o seu próprio querer. A história nos relata que muitos líderes políticos que ambicionaram incontrolavelmente o poder, como Hitler, por exemplo, cometeram as maiores atrocidades contra a humanidade. O dinheiro também é outra questão a ser observada, pois consiste num elemento que desencadeia essa ambição humana. A cobiça pelo poder e esse desejo irrefreável de adquirir riquezas são inseparáveis. Todos já ouvimos a máxima: o ter é mais importante que o ser. O sexo, por sua vez, também é um dos elementos que desencadeiam essa ambição humana. A sexomania, que está atrelada a esta sede de poder, liberação sexual, sexo ilícito, mundo erotizado. O que se vê é um aumento assustador da pornografia, prostituição, homossexualidade, infidelidade conjugal. Porém, a palavra de Deus sempre nos adverte que devemos estar atentos para desenvolver uma perfeita santidade. Mas é possível falar em ambição na igreja? Da mesma forma como nos referimos, também existem três elementos principais que desencadeiam essa ambição humana no âmbito da igreja. E são os mesmos: poder, dinheiro e sexo. Para certos pregadores e conferencistas da atualidade, o ministério tem sido um meio de projeção pessoal para se adquirir prestígio, poder, lucro financeiro. A palavra de Deus nos dá o exemplo negativo de Diótrefes, que era uma das pessoas nocivas à igreja em razão desta sua ambição desenfreada pelo poder. Dinheiro, infelizmente, em nossos dias também há obreiros, eu diria pseudo-obreiros, que abrem, fundam igrejas e ministérios visando tão somente o lucro financeiro. Mas a palavra de Deus tem uma advertência
para esses mercenários. Sexo como um elemento que desencadeia a ambição humana no âmbito da própria igreja. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, encontramos uma extensa lista de pecados de falsos mestres, ensinos e práticas heréticas, heresias de perdição, todo tipo de conduta vergonhosa, exploração mercenária do povo por avareza, adultério, pecados do sexo extraconjugal, enfim, tudo isso é produto da ambição. Agora, o que nos interessa é saber como vencer a ambição. Nós precisamos dominar primeiramente esta sede de poder, este poder incontrolável. Precisamos dominar a cobiça pelo dinheiro e, principalmente, precisamos dominar os nossos desejos carnais. A palavra de Deus nos exorta a vivermos contentes. Esse contentamento cristão está intimamente ligado à consciência de que Deus é o nosso provedor, é o Jeová Jirê, que Abraão tanto conhecia e que podia descansar nas suas promessas e prover as suas necessidades. A ausência de cobiça está intimamente relacionada à confiança que o crente deposita em Deus e a sua obediência irrestrita à palavra do Senhor. Uma das atitudes que bem caracterizam o cristão fiel que deposita a sua confiança em Deus é exatamente a disposição que ele deve ter para suportar a privação. Ninguém melhor que o crente para saber que nós não somos imunes às provações. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, privações, necessidades. Mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele tem cuidado de nós. Ele já venceu todas estas coisas. E o Pai Celestial sabe muito bem aquilo que nós precisamos. Privação não significa pobreza ou penúria, e muito menos não está relacionada à resignação. O cristão não deve se portar com indiferença ou se acomodar diante das adversidades da vida, mas deve demonstrar disposição, garra, trabalho, honestidade. O cristão deve ir à luta, porque o seu Pai Celestial é o dono do ouro e da prata, e o desejo de Deus é que cada um de nós seja próspero financeiramente, mas sem sermos tocados, alcançados, contaminados pelo vírus da ambição. Crente fiel não ambiciona as coisas elevadas deste mundo, mas confia inteiramente que o seu Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades em quaisquer áreas da sua vida. E eu tenho certeza que no dia desta aula, se você, prezado professor, enfatizar a necessidade de estarmos na total dependência de Deus, a bênção de Deus da prosperidade
virá sobre você, sobre os seus alunos, e você terá vencido este vírus maligno da ambição, e a sua classe será muito melhor sucedida. Lição 7. Cristo, a perfeita paz. Este é outro tema que me fascina. Cristo, a perfeita paz. Veja que interessante, que linda essa sua palavra, em João 14, 27, que diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra paz, no grego, significa unir ou colar alguma coisa que está quebrada. A palavra paz, no hebraico, é shalom, que significa harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. O pecado, o medo, a incerteza, a indecisão e outros problemas travam uma contínua guerra contra nós. Portanto, neste mundo cheio de conflitos, de hostilidades, de violências, de perturbações, é perfeitamente possível viver em paz, pois Jesus Cristo nos oferece essa paz que nos conforta nesta vida de conflito. A paz mundana, normalmente definida como ausência de conflitos, geralmente é obtida através da força. Nós vivemos hoje num mundo dominado pelo medo. O século XX, por sua vez, testemunhou dois grandes conflitos mundiais. E atualmente, a guerra no Iraque, os conflitos entre palestinos e israelenses já fizeram milhares de vítimas. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24 e versículo 6, já nos advertiu acerca disso, quando disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. As consequências da falta de paz, segundo relatórios médicos da Organização Mundial de Saúde, têm contribuído para o surgimento de diversas doenças e distúrbios emocionais como o medo, o ódio, a ansiedade e a tensão. A falsa paz do mundo, por exemplo, segundo Charles Stanley, aquilo que o mundo oferece como paz é definitivamente uma ilusão, mesmo que possa parecer muito concreto. O crente, por sua vez, deve ter esta consciência de que a paz é uma qualidade interior que nasce de um relacionamento correto com Deus. A grande questão é a seguinte: como nós vamos obter a paz que Deus oferece? Mediante a reconciliação com Deus, mediante o conhecimento e o controle do Senhor nas nossas vidas, confiando no Senhor de todo o nosso coração e principalmente por intermédio da palavra de Deus. O Salmo 119,
versículo 165 diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Esta paz, ela é obtida, adquirida, principalmente porque é uma promessa de paz por parte do Senhor. E através de Jesus Cristo, vemos o cumprimento dessa promessa. E, consequentemente, resta-nos a vivermos e proclamar esta paz, estas boas novas de paz aos perdidos. Viver em paz, para nós cristãos, deve ser uma espécie de filosofia de vida. Viver em Cristo é viver em paz. A verdadeira paz encontramos somente em um único lugar, em Jesus Cristo. Outra palavra linda que encontramos na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essas palavras foram pronunciadas pelo apóstolo Paulo juntamente com a sua oração. A oração e a paz estão diretamente ligadas. A paz de Deus. Paulo estava na prisão, mas sentia esta paz no seu coração, porque o seu espírito não estava preso. A paz de Deus também se estende a todos aqueles que o seguem. Olha que o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus deve ser um estado de espírito permanente, que você, prezado professor, experimente a grandeza, a amplitude desta paz que o Senhor Jesus Cristo te oferece. Que Deus nos ajude, que tenhamos paz abundante, a bendita paz de Jesus, a fim de sermos não somente beneficiados por ela, mas que sejamos verdadeiros pacificadores. Lição 8. Cuidando do corpo com moderação. Existe um versículo na palavra de Deus que me fascina muito. E ele está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que diz o seguinte: não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como servos de Deus, nós temos o sagrado dever de cuidar muito bem do nosso corpo, pois ele é o templo, a habitação, a morada do Espírito Santo. E o desejo de Deus é exatamente esse: que eu e você desfrutemos de uma boa saúde física, mental e principalmente espiritual. A saúde ou culto ao corpo é um dos graves problemas que se vê na realidade. Nós temos o dever, sim, de cuidar do nosso corpo. Todavia, a sociedade pós-moderna, influenciada pela mídia, vem cometendo excessos nessa área. O que se tem visto é verdadeiramente o culto à forma física, onde os padrões estéticos citados pelos meios de comunicação
são cada vez mais altos e inatingíveis e tem levado milhares e milhares de pessoas às academias de ginásticas, às clínicas de cirurgias plásticas, enfim, o culto ao corpo é a ordem do dia. O dever de cuidar do corpo é emanado de uma orientação bíblica, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E esse dever inclui em controlar o estresse, fazer uma boa caminhada, manter uma dieta equilibrada, principalmente para o bem-estar da saúde física e mental. E há até alguns pastores, obreiros, quem sabe professores de escola dominical, que têm se descuidado da sua saúde física, em razão de estar sobrecarregado com atividades, agendas, compromissos, etc. E é bastante oportuno nesta aula, você, professor, enfatizar aos seus alunos a necessidade de buscar este equilíbrio para o seu corpo físico. Jesus afirmou que, enquanto servos de Deus, eu e você somos sal da terra, e o sal representa equilíbrio, harmonia, moderação. Ressaltamos no texto de Paulo que o nosso corpo é o santuário de Deus. Isso, como disse, me fascina, porque ao lembrar de que aos 17 anos de idade eu entreguei minha vida para o Senhor de corpo, alma e espírito e percebi o milagre do Espírito Santo eleger o meu corpo físico como seu templo, sua habitação. E me lembro das palavras do Mestre ao dizer de uma das finalidades das atribuições da vinda do Espírito Santo. Ao se referir a ele, Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. E uma das formas pelas quais o Espírito Santo glorifica a Cristo é através do nosso corpo, principalmente através da nossa boca, da nossa língua, quando nós glorificamos e bendizemos o seu nome. Mas há pecados cometidos contra o corpo, que significa as transgressões das leis que regem o funcionamento normal desse corpo. Por exemplo, a glutonaria, a pessoa que se esquece de um propósito especial, fundamental e diria até universal. E você deve se perguntar: eu como para viver ou vivo para comer? Que dirá sobre a fornicação, que é a prática sexual entre pessoas solteiras? É um pecado contra o corpo. E o Espírito Santo se ofende e é afetado imediatamente em razão disso. As consequências do pecado contra o corpo estão aí patentes aos nossos olhos. O crescente aumento do número de pessoas infectadas com o vírus HIV, que pode ser facilmente contraído. Todos nós temos ciência de que existem leis que regem o funcionamento normal do corpo. 1 João capítulo 3, versículo 4. E a transgressão dessas leis é que caracteriza o pecado ou os pecados contra o corpo. Os principais deles são a glutonaria, a gula, você comer sem ter fome, sem ter necessidade. A fornicação, que diz respeito às relações sexuais entre pessoas solteiras, o que infelizmente já tem sido muito comum
entre adolescentes e jovens e que, como presas fáceis, têm contraído o vírus do HIV. O adultério, as relações sexuais fora do casamento, caracterizando a infidelidade conjugal. A prostituição, que diz respeito a todas as práticas sexuais pecaminosas, incluindo aí o homossexualismo. É importante, é fundamental que tenhamos esta consciência nesta aula para que o nosso corpo físico esteja em boas condições, pois o nosso corpo é o veículo da nossa alma. O nosso corpo, como templo do Espírito Santo, precisa estar bem ajustado para que esse Espírito Santo desenvolva as atividades ditas pelo Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada, nos deparamos com orientações de nos mantermos puros e saudáveis. Disse o apóstolo Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dê uma olhadinha no seu corpo, faça um check-up, faça um exame, cuide melhor desta bênção que Deus te concedeu. Lição 9. A sedução das drogas. A palavra de Deus diz, na Epístola aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em que pese o sentido pejorativo, o termo drogas vem do grego farmakeia e significa farmácia ou drogaria. Na palavra de Deus, drogas, esta palavra no original, farmakeia, está sempre associada à prática da feitiçaria ou às atividades demoníacas. Na palavra de Deus também nós podemos encontrar cerca de 200 versículos bíblicos que tratam sobre este assunto. Nós vemos na lição de hoje os princípios bíblicos contra o uso das drogas, principalmente com relação ao ingerir bebidas alcoólicas em geral. E a Bíblia Sagrada, conforme nós lemos, é categórica e irredutível. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ao dizer estas palavras, o apóstolo Paulo estava plenamente consciente de que o cristão jamais deve se embriagar. Isso está relacionado a um princípio divino. Com relação à abrangência desse princípio, se no texto lido de Efésios 5,18 se refere a um princípio bíblico geral contra as bebidas entorpecentes, nós depreendemos que o mesmo texto também condena o uso desnecessário e abusivo de outras substâncias nocivas ao organismo. O que o apóstolo Paulo está enfatizando é que qualquer substância nociva à saúde deve ser deixada de lado. E nós nos perguntamos, por que as pessoas se drogam? Há razões alegadas pelos viciados. Segundo o pastor David Wilkerson, fundador do Centro Desafio Jovem,
lá em Nova York, Estados Unidos da América, há muitas razões pelas quais os jovens usam drogas. Como, por exemplo, para muitos é símbolo de independência, para outros é apenas curiosidade, para alguns a causa da influência que o seu grupo exerce sobre a sua vida. Para muitos é uma espécie de fuga de problemas emocionais. Os especialistas dizem que, inicialmente, a procura de drogas funciona basicamente como uma válvula de escape para aquelas pessoas que não conseguem administrar as situações adversas em suas vidas. Os ardis de Satanás. Todos nós sabemos que o diabo sempre teve interessado em devorar principalmente a juventude através dos seus ardis. O Senhor Jesus definiu muito bem a tríplice missão de Satanás em São João 10, versículo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. E neste século que estamos vivendo, a arma principal, eficaz, utilizada por Satanás, tem sido, sem sombra de dúvidas, as drogas em geral. Por que a Bíblia Sagrada condena o uso de drogas? Primeiramente, porque é um pecado contra o corpo. Também porque as drogas causam sofrimento ao usuário e ao próximo, principalmente os membros da sua família. Também porque as drogas sustentam o mundo do crime. As pessoas que vivem nos grandes centros têm mais conhecimento acerca dessa realidade. E, fundamentalmente, a palavra de Deus é terminantemente contrária ao uso das drogas, porque elas afastam o homem de Deus. Vivendo sem drogas, é fundamental que se observe com relação a esta questão da necessidade de viver sem drogas, pois o trato com esse tipo de doença requer pelo menos 2 procedimentos distintos: a prevenção e o tratamento. A prevenção, por sua vez, ela consiste em 3 ações específicas. Primeiro, mostrar os exemplos negativos de pessoas que foram vencidas e vítimas das drogas. Ensinar os princípios básicos da palavra de Deus. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E, sobretudo, devemos mostrar as advertências contidas na palavra de Deus. Com relação ao tratamento dos usuários de drogas, uma vez que a prevenção não foi eficaz, temos basicamente o tratamento espiritual, tratamento convencional e, sobretudo, o cuidado constante que devemos ter ao nos relacionarmos com o usuário de drogas. Tratamento espiritual tem tudo a ver com o cuidado que se deve ter no que diz respeito à origem, à causa, o que levou essa pessoa a usar drogas. Isto é um assunto de ordem espiritual. Há um socorro bíblico para o viciado. Por exemplo, o Salmo 31 é conhecido como o Salmo do viciado. No Salmo 9, versículo 12,
Está ali o sangue do viciado. Já a agulha do viciado pode ser observada em Provérbios 26, versículo 11. Agora, o mais importante nesse tratamento espiritual é a oração do viciado, no Salmo 95, versículo 5 e outros textos relacionados. Também temos o tratamento convencional. Na maioria dos casos, o viciado precisa ser encaminhado a uma clínica especializada, no sentido de que ele seja desintoxicado. Na década de 70, principalmente, a Assembleia de Deus, espelhada no modelo do Centro de Recuperação Desafio Jovem, em Nova York, a que nos referimos, teve um impulso, um incentivo bastante grande em criar centros de recuperação de toxicômanos com tratamento em cima da palavra de Deus, da oração, do jejum e principalmente através da terapia ocupacional. O tratamento do viciado deve ser alguma coisa prioritária. Ele precisa, e geralmente nas casas de recuperação há um programa super intensivo no sentido de recuperação. Regra geral, esse tempo dura 9 meses, com 3 fases de 3 meses cada uma. O que temos observado na prática é que quando esse viciado sai, pelo menos desintoxicado, de um centro de recuperação, algumas pessoas têm a sensação do dever cumprido e até fornecem ou concedem a ele um certificado. Porém, muitos deles têm recaídas que voltam a uma situação pior do que a anterior. É de bom alvitre que você, professor, traga neste dia da sua aula alguém que foi um viciado e que hoje está completamente recuperado desse mal. Se você conhece um obreiro, alguém que ministra nessa área, será de fundamental importância para que você tenha algo mais consistente acerca dessa questão. Nós louvamos a Deus porque somente através da graça redentora de Cristo é que uma pessoa é capaz de viver sem drogas ou qualquer tipo de vícios que ofenda os homens e ao próprio Deus. Que o Deus Todo-Poderoso possa libertar vidas que estão acorrentadas pelas drogas. Lição 10. A inversão dos valores. Tenho a impressão que o apóstolo Pedro, ao se referir sobre a vinda do Senhor, ele já estava, de certa forma, profetizando acerca do tempo que nós estamos vivendo. A inversão de valores. E ele escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3, o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as próprias concupiscências. A palavra valor origina-se do latim, que significa ser digno. Valores, nesta lição, se referem aos princípios éticos, sociais, que são aceitas ou aceitos por uma pessoa ou mesmo por um grupo. A mídia, por sua vez, tem bombardeado o povo diariamente com valores e conceitos distorcidos que contradizem os ensinamentos
das Escrituras. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, já disse as seguintes palavras no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A inversão dos valores bíblico-cristãos. Inicialmente, temos que constatar as causas da inversão dos valores. Os jornais, as revistas seculares mostram como os valores éticos, os valores cristãos, têm sido desprezados pela sociedade pós-moderna. Vejamos algumas destas causas. A primeira delas diz respeito à ascensão do relativismo moral. A segunda delas diz respeito à manifestação social do pluralismo. E a terceira, sobre o crescente mundanismo. Com relação aos valores cristãos invertidos, nós nos deparamos aqui com relação ao casamento, à família e à igreja. Com relação ao casamento, atualmente em algumas sociedades já se aceita a abominável união entre pessoas do mesmo sexo. Isto, sem dúvida, é um atentado contra a palavra de Deus. O Senhor Deus instituiu e abençoou apenas a união entre o homem e a mulher. E isso está estabelecido em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Capítulo 2, versículos 22 a 24. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, herdarão o reino de Deus. E isto é o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e os versículos 9 e 10. Quanto à família, as virtudes cristãs concernentes a ela estão sendo substituídas por valores absolutamente anticristãos. Filhos que não respeitam seus pais, pais completamente permissivos quanto à moralidade e também a substituição do culto doméstico por entretenimentos perniciosos. E quanto à igreja, nestes tempos trabalhosos, muitas comunidades cristãs têm valorizado mais o ministério bem-sucedido do pregador do que a própria santidade e o testemunho mantido por ele. Queria, prezado professor, que você enfatizasse bem na sua aula os fundamentos dos valores cristãos. Os valores cristãos estão pautados nas Sagradas Escrituras e estão diametralmente separados do mundo. Quanto aos três fundamentos, eles são universais, absolutos e imutáveis. Os valores cristãos universais são assim chamados por estarem fundamentados na moral divina.
Já os absolutos não dependem de outra coisa, ou seja, são valores do mundo. E os valores imutáveis? Imutável é a qualidade daquilo que não muda. Os valores cristãos são imutáveis simplesmente e tão somente porque Deus é imutável. E como nós devemos reagir com relação a essa inversão de valores? Primeiramente, nós precisamos denunciar o pecado e os valores mundanos. E isso só poderá ser feito através de um confronto direto com a palavra de Deus. Nós também temos que estar atentos para esta observação. A igreja, como coluna e firmeza da verdade, ela tem como missão não somente anunciar o Evangelho, mas denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens. Nós temos esta missão. Me parece até que João Batista já sabia disso e no seu tempo não hesitou em denunciar o pecado ao chamar aquelas pessoas que estavam invertendo os valores morais de raça de víboras. Temos também que ensinar e viver estes valores do reino de Deus. Nós temos a obrigação, o dever de ensinar os mais elevados princípios morais e éticos do reino de Deus. E estes preceitos estão exarados na palavra de Deus. Por serem imutáveis, servem de regra para orientar a todos os homens em todas as gerações. Que Deus nos ajude, que tenhamos esta convicção, esta resolução, esta determinação de fazermos a diferença, de preservarmos os valores eternos, pois a igreja tem este sagrado dever de viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa fazer a sua parte. Lição 11. Neopaganismo, um mal a ser combatido. O assunto que vamos abordar é de suma importância, pois diz respeito a um mal que precisa ser combatido urgentemente. E esse mal chama-se neopaganismo. Neopaganismo é o retorno às práticas religiosas pagãs da antiguidade. E nós precisamos estar em condições bíblicas e teológicas para combatermos este mal e, se for possível, até erradicá-lo. Algumas dessas práticas religiosas são conhecidas como o ateísmo, a teoria da evolução, as diversas formas de heresias, os sistemas filosóficos, as seitas, as falsas religiões do mundo em geral. O ressurgimento do paganismo está ligado principalmente à sutileza com que ele é apresentado. Ele não persegue mais, não mata os crentes, mas é capaz de seduzi-los através de uma espiritualidade completamente deformada. A nova era, por exemplo, que explodiu nos anos de 80 a 90, reuniu doutrinas pagãs que já são conhecidas há muito tempo. Sua influência tem estado presente em todos os segmentos da sociedade e ela se utiliza de conceitos de várias religiões, sistemas de crenças, principalmente
através do sincretismo religioso, da divinização do homem e, sobretudo, sobre a crença de uma chamada nova ordem mundial. Ele também ressurge através do estabelecimento de uma cultura pagã, pois, principalmente, essas heresias são veiculadas através da mídia. Os filmes como o de Harry Potter têm feito sucesso no mundo inteiro. Filmes também como Guerra nas Estrelas, O Senhor dos Anéis, Matrix, são exemplos de mensagens disseminadas através do paganismo. E também podemos falar sobre os jogos de videogame, desenhos animados. O que eu gostaria que você, professor, acentuasse na sua aula é que a única maneira de ensinarmos as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, discernirem entre o bem e o mal, é colocarmos à disposição deles literatura sadia que ensine os preceitos divinos. Também estamos diante aí do retorno, da volta do culto aos anjos, que a Bíblia Sagrada é bastante precisa com relação a essa questão, uma vez que ela diz que os anjos não devem ser adorados em hipótese alguma. A relação entre o paganismo e a igreja. O perigo que deve ser detectado de início diz respeito às insinuações heréticas utilizadas pelo neopaganismo. A Bíblia Sagrada afirma que à medida que vai se aproximando o arrebatamento da igreja, ou que antecedem a vinda, o surgimento, melhor dizendo, do anticristo, ocorrerá uma grande onda de apostasia. Ora, o mais importante, na minha ótica, em relação a esta lição, é de como a igreja deve combater o neopaganismo. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, é através da defesa da fé. Nós podemos constatar que a igreja evangélica no Brasil, de um modo geral, ela está atravessando uma crise teológica gravíssima na atualidade. E urge que homens comprometidos com Deus e com a sua palavra, através de fortes argumentos embasados na Bíblia Sagrada, se levantem com ousadia para confrontar todo tipo de heresia que tenta ameaçar a genuína fé que uma vez foi dada aos santos. Também o nosso combate em relação ao neopaganismo tem que ser através do não conformismo. E são de Paulo estas palavras: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E, finalmente, nós devemos combater o neopaganismo pelo conhecimento. O apóstolo Paulo era um verdadeiro estrategista da fé cristã. E é dele esse conselho que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. O crente sábio julga todo o ensinamento pelo que ele produz e não pelo que ele parece. Que Deus nos ajude e aproveitemos esta lição para incentivar os nossos alunos a estarem adestrados na palavra de Deus e estarem atentos para combater este mal chamado neopaganismo. Lição 12. Resistindo aos apelos do mundanismo. A postura da igreja em relação aos apelos do mundanismo não pode ser outra a não ser de resistência. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, disse o seguinte:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver uma vida santa, uma vida aprovada por Deus, o crente em Cristo Jesus precisa ter essa vida sob o controle intensivo do Espírito Santo. Ser santo significa ser ou estar separado das concupiscências desta vida. E Satanás, o príncipe deste mundo, ele utiliza todas as ideias mundanas da moralidade, filosofia, psicologia, governo, educação, ciência, arte, música, enfim, os sistemas econômicos, diversões, etc. Exatamente para se opor ferrenhamente contra Deus, contra a sua igreja e, sobretudo, contra a sua palavra. A cultura pós-moderna, ela é marcada pelo mundanismo. A cultura e a cosmovisão de uma sociedade não cristã são opostas aos valores ensinados pela palavra de Deus. Com a entrada do pecado no mundo, a moral e a ética humana foram sensivelmente afetadas. Por conta disso, toda a produção intelectual, cultural da humanidade tornou-se contrária aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. E qual deve ser o cuidado que devemos ter com relação às adaptações culturais? O Evangelho pode perfeitamente adaptar-se a todas as culturas. Todavia, existem elementos culturais que agridem frontalmente a palavra de Deus, como, por exemplo, o culto aos antepassados, comum nas culturas orientais. Além do que, o batismo de mortos, conforme orientou e advertiu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. O mundanismo na sociedade tem sido presente, patente, através da sua influência no nosso ordenamento jurídico, no sistema educacional e até mesmo na instituição da família. Porém, João, o apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 15 a 17, diz o seguinte: não ameis o mundo. E nós presenciamos os aspectos do mundo pecaminoso, pelo menos 3 deles são patentes. A concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros, a busca dos prazeres pecaminosos e a satisfação dos sentidos. A concupiscência dos olhos, que refere-se também à cobiça, o desejo descontrolado por coisas que são atraentes aos olhos, mas que são proibidas terminantemente por Deus. O terceiro aspecto diz respeito à soberba da vida. Isso significa aquele espírito de arrogância, de orgulho, de independência que não reconhece Deus como Senhor, nem mesmo a sua palavra como suprema autoridade. O apóstolo Paulo encerra, eu diria, esse nosso comentário dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo. Ou seja,
Paulo quis dizer que nós não podemos ser modelados de acordo com o padrão estabelecido pelo mundo. Porém, temos sim que nos transformar. A Bíblia Sagrada fala sobre a mente renovada, que é o fruto de uma ministração especial do Espírito Santo na nossa vida. O crente de mente renovada pelo Espírito Santo é perfeitamente capaz de discernir a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Se nós nos esmerarmos em buscarmos uma vida santa, estaremos aptos para não nos conformarmos com as coisas deste mundo. Portanto, é preciso estar muito atento, vigilante, em oração e jejum, para resistirmos os apelos do mundanismo. Lição 13. Cristo, única esperança desta geração. Todas as vezes que eu pronuncio esse nome, Jesus Cristo, parece que eu sinto minha boca adocicada. E esta lição se encerra com o seguinte tema: Cristo, a única esperança desta geração. A esperança está relacionada a outras duas grandes virtudes do cristianismo. E Paulo diz quais são, em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A primeira parte desta lição vai abordar sobre as pretensas esperanças desta geração, incluindo a esperança nas riquezas, na fraternidade humana e no desenvolvimento sustentável. Com relação à esperança nas riquezas, o homem moderno tem colocado a sua esperança na incerteza das riquezas. E a palavra de Deus, em Provérbios 11, 28, nos dá a seguinte e sábia recomendação: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. A esperança na fraternidade humana já está relacionada no sentido de que muitos humanistas, pedagogos, filósofos, eles têm procurado fundamentar a esperança na educação, na fraternidade e na tolerância até entre as pessoas. Já a esperança no desenvolvimento sustentável diz respeito ao fato de que a população mundial cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos. E esse desenvolvimento econômico e industrial trouxe, sem sombra de dúvidas, consequências indesejáveis à natureza, tais como a poluição, o desmatamento, o efeito estufa, o degelo, entre outras calamidades. Durante este trimestre, estudamos as principais doenças que flagelam este nosso século. E essas doenças são ansiedade, medo, depressão, consumismo, ambição, culto ao corpo, angústia, drogas, inversão de valores e também o mundanismo.
Em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos assegura que encontramos a libertação do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo também encontramos a libertação das doenças da alma. E nele, em Cristo, também se encontra a esperança para esta geração. A presente geração está presa ao relativismo, ao materialismo e às doenças emocionais, também espirituais e morais. A crise é tão grave que as pessoas até desconfiam das instituições, das autoridades públicas, privadas e religiosas. Nesta lição estudamos que Cristo é a única esperança para esta geração perversa. O apóstolo Pedro, na sua pregação no dia de Pentecoste, disse: salvai-vos desta geração perversa, e que seja esta a tônica da sua aula neste encerramento de trimestre. Como constatamos nele, a nossa civilização está doente, porém Cristo é o único poderoso antídoto contra os males que enfrentam as nações. Precisamos, sim, de Cristo, a nossa esperança, e mais do que nunca, neste último dia, nesta última lição, que o Espírito de Deus venha sobre a vida de cada professor e possa trazer paz para este mundo sem paz.